Para falar sobre esse filme, Os Bastidores, a gente recebe Marcel Souto Maior, que é jornalista e diretor do programa Profissão Repórter. Seja bem-vindo. Obrigado, Cátia. Prazer é meu estar aqui. Antes de mais nada, antes da gente falar do filme e falar do livro, a gente comentava esses dias mesmo na produção o quanto que, e não estão puxando saco, é pura realidade, o quanto que vocês, Profissão Repórter, conseguem retratar uma vida muitas vezes dura, mas de uma forma leve. Isso dá um exemplo, assim como o Chico também teve, que a gente pode olhar até uma situação difícil, mas com um ar de leveza, mostrando a realidade, mas de uma forma mais gostosa, né? Com esperança também, né? Com esperança, é verdade. Eu acho que ali no Profissão a gente tem essa sorte no formato, que você tem a experiência do Caco, né? E você tem o entusiasmo do jovem, aquele brilho no olho, né? Aquela emoção às vezes fresca, que com a experiência algumas vezes a gente perde, e nele está muito viva. Então quando você funde os dois, aí você consegue retratos do Brasil inspirados, né? E por falar em inspiração, eu acho que teve muita inspiração também nesse livro. E, obviamente, durante toda a filmagem do filme, que retrata a vida de Chico Xavier, eu não sei se... Você não é espírita? Não, não sou. Eu brinco, eu não sou espírita ainda, né? Ainda, né? Você tem uma religião ou você, como muitos do filme, era ateu? Nenhuma religião, nenhuma educação religiosa. Eu me aproximo do Chico, essa história começa há 15 anos. Porque não é o primeiro livro que você escreve sobre Chico Xavier, você já fez outros dois. Outros dois. Por exemplo, esse é o filme, esse livro que está saindo agora, eu conto os bastidores do filme, né? E o livro que deu origem ao filme é As Vidas de Chico Xavier, que é essa biografia jornalística do Chico, que eu escrevi. Né? Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, isso tudo aconteceu agora tão rápido. É uma história de 15 anos. De muito tempo. Há 15 anos eu fui atrás do Chico por interesse jornalístico, não por uma admiração especial. Mas engraçado, com tanta coisa para você escrever... É estranho. O que te chamou para escrever sobre Chico Xavier? Olha, eu tenho duas respostas. Eu tenho uma resposta que é uma resposta, assim, bem padrão. Eu posso falar o seguinte, interesse jornalístico. E por quê? Porque é a história de um homem. O que me fascinava nele de verdade como jornalista? Ele tinha escrito mais de 400 livros, vendido mais de 20 milhões de exemplares e doado toda a renda a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Então é um como assim, esse como assim me levou para lá. Então essa resposta... Essa tal curiosidade. Essa é a minha curiosidade, é a minha resposta profissional. Primeira. Mas tem uma outra que foi caindo a ficha, há pouco tempo, na verdade, que é assim, eu passava férias em Araxá, na casa da família do meu pai. E Araxá é vizinha a Uberaba. E o Chico era um personagem da minha infância. Então eu, meus primos, ele era o homem que falava com os mortos. Então ele dava medo. A gente nas histórias... Com criança é verdade. As conversas, né? Que é isso, né? E eu acho que tem também aí, no fundo, uma vontade de acertar as contas com esse enigma da infância. Será que é isso? Pode ser, né? Sim, Acho que é. Bom, mas entre uma resposta e outra, tem algo muito gratificante, eu acho, para todos os brasileiros. A gente conhecer a vida de um homem, isso nos 3 livros você mostra, que fez a diferença. Porque é tão fácil a gente falar que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que fazer pelo outro que a gente gostaria que fizesse conosco, mas e o fazer? Exatamente, Cátia. O que você estava falando na abertura, né? De vez em quando eu fui assistir a filas no cinema, né? Você fui lá ver as filas. Até para ouvir o que acontecia, para ouvir, né? Muito tenso até a saída do cinema. Ai, será que estão gostando? Será que não estão gostando? E aí o que tem nas filas? Gente que vai para matar a saudade do Chico, né? As pessoas que gostam de Chico mesmo. Tem gente que vai para conhecer... Né, que nunca, a história, que não conhecia, desconhecia. Tem gente que tem fé, tem gente que não tem fé nenhuma, tem criança. Eu encontrei em Fortaleza uma senhora incrível, 87 anos, ela amparada pelas 2 filhas, saindo do cinema aos prantos. E aí a filha me contou que era a primeira vez na vida que ela tinha ido ao cinema. Primeira vez? Na vida. Gente, com 87 anos. Foi para ver o Chico. Religião católica. Então, mas isso é engraçado, porque tem muitos católicos que... É porque isso que você estava falando, porque o Chico, ele viveu na contramão. O que é viver na contramão? Ele viveu na contramão do materialismo e do individualismo. Ele era doação pura. Ele era doação, ele era aceitação. Amor. Amor. Então, quais são os 3 sentidos dele que
fizeram essa diferença. Por que ele fez a diferença? Um sentido de missão clara, né? Ele sabia, a missão dele era difundir o espiritismo e a prática da caridade no Brasil. Um sentido de doação absoluta, que ele se doava sem esperar nada em troca e recebendo em troca, às vezes, ataque, desconfiança, insulto, processo. E que não atingia ele Não atingia. nada. Por quê? Porque ele tinha um terceiro sentido raro, que é a da aceitação. Qual era a aceitação? Ele não só aceitava as dores e obstáculos da vida, como agradecia como maneiras de crescer e de voltar melhor. E isso não só depois de ter passado muitas dificuldades na vida, aos 5 anos. Quando ele via a sua mãe, ele já aceitava que a madrasta batia, que fazia da vida dele um verdadeiro inferno, e ele aceitava aquilo como uma vontade divina. Vontade divina, era uma missão, ele tinha que ter paciência, né? A família rejeitava as visões, as vozes que ele ouvia, né? E o que salvou o Chico de ter sido internado num manicômio, por exemplo, foi o trabalho. Se ele não trabalhasse para ajudar no sustento dos 13 irmãos, ele teria sido internado. E aí ele fala, tem uma frase dele que é bonita, que é: o trabalho engrossa o fio da vida. E ele foi trabalhando com uma coerência incrível, se doando até o fim. Eu, olhando para você, a gente conversando, eu fico pensando também o seguinte: você não tem uma religião definida. Não. Nelson Xavier, também ateu. Ateu. Daniel Filho, Ateu. 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 Como que um ator ateu, quer dizer, ele era ateu. Você viu como ele mudou, né? Mudou. Ele veio aqui, ele conversou comigo, ele mudou totalmente essa visão. Mudou. Daniel Filho mudou também? Mudou. Mudou. Ele fala assim, eu aprendi a ser mais tolerante e a causar menos danos a mim mesmo e aos outros. Olha como ele é. E isso ele fala duro. até, você conta aqui de um pedaço, acho que durante as filmagens. Gente, ninguém imagina o estresse que é colocar um programa no ar ou então uma filmagem que requer ainda mais tempo, mais dedicação e mais profissionais. E num desses momentos ele fica bravo com uma das produtoras, né? Discute com ela, com a diretora. E é essa hora que ele pensa isso. Ele pensa isso e ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito na vida. Ele, em vez de pedir desculpas separadamente depois do ataque, né? Olha, desculpa, ele resolveu juntar a equipe no set e pedir desculpas publicamente. Foi a primeira vez. Isso é difícil. A gente tem que pegar o ego da gente, enfiar na caixinha e jogar a caixinha bem pra longe, né? Difícil. Mas ele disse, só consegui porque eu estava o tempo inteiro. O que o Chico Xavier faria? O que o Chico Xavier faria? Aí ele foi sendo influenciado por Chico, né? Bom, vindo de vocês que não têm uma religião, principalmente não são espíritas, acho que as pessoas, de uma forma geral, podem imaginar o que era a vida de um homem que deve ser seguido, acho que por todas as religiões, como um grande exemplo de bondade acima de tudo. Isso. E que algumas coisas aconteciam no set que não tem muita explicação. Dizem que um tal perfume de jasmim que Chico Xavier adorava era o perfume do ambiente.